Boa tarde. Este vai ser um vídeo um pouco diferente. Um vídeo que surgiu a partir de um erro da minha parte. Um erro que foi apontado por alguém que apontou esse erro nos comentários. No vídeo do review do capítulo 881 de Kingdom, eu disse que o Aizen era um tenente do Molten. E essa pessoa nos comentários me corrigiu dizendo que, na verdade, o Aizen é general, que ele foi promovido juntamente com outros, inclusive a Kyokai, a general, no capítulo 801. E eu argumentei que eu achava que somente um grande general poderia ter um general sob seu comando, o que na minha cabeça fazia sentido, porque hoje existe um sistema de hierarquia entre generais. Eles instituíram as chamadas estrelas. Então existe general de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. E quanto mais estrelas tem o general, mais graduado ele é. Então, um general de 2 estrelas pode dar ordem a um general de 1 estrela e assim por diante. Mas eu resolvi ir além. Planejei inicialmente falar sobre isso no review do capítulo 882. Mas para mim poder me aprofundar mais um pouquinho no assunto, preferi fazer esse vídeo separado. Além disso, como eu não fiz um vídeo me apresentando nesse canal, eu vou aproveitar a oportunidade e vou me apresentar. Meu nome é Alex, eu tenho 47 anos. Ao contrário da maioria das pessoas que tem mais ou menos a minha faixa etária e tiveram contato com a cultura japonesa, cultura de animes, de mangás, a maioria das pessoas tiveram contato por meio de desenhos como Cavaleiros do Zodíaco, que passou na extinta TV Manchete. Eu sou do interior de Minas. Na época que passava Cavaleiros do Zodíaco, na minha casa não pegava o sinal da TV Manchete. Só pegava o sinal da TV Globo, que é na cidade onde eu moro, tem a repetidora, tem a filiada da Globo aqui. Então, a gente só pegava a Globo. Por isso, eu não tive contato com Cavaleiros do Zodíaco, com esses programas que passavam na TV Manchete. Eu fui ter contato com o anime quando o SBT passou a passar Dragon Ball e tal. Mas também ao contrário da maioria, eu não gostava de Dragon Ball. Depois eu fui ter mais contato com animes quando a Globo exibiu Inuyasha. E eu detestava ver Inuyasha na Globo. Não que o desenho em si fosse ruim, eu até gostava, mas eu odiava aquela dublagem, que no japonês, rapidamente aqui, né? O Inuyasha é o personagem principal, ele tem uma companheira de aventura chamada Kagome, que na dublagem brasileira ficou Agome, para evitar trocadilho. E no grupo deles tem mais um monge e uma espécie de uma ninja. E o Inuyasha tem um irmão, um meio-irmão, que se chama Sesshomaru. E o Sesshomaru tem um servo. Esse servo chama o Sesshomaru, no original em japonês, de Sesshomaru-sama. Mas na dublagem brasileira, eles colocaram esse servo chamando o Sesshomaru de Senhor Sesshomaru, o que não está errado não, mas me irritava demais isso.
então não gostava. Eu fui passar a gostar de anime quando o SBT, de novo o SBT, exibiu Naruto, mas o SBT tinha o péssimo hábito de comprar só um número reduzido de episódios e ficar reprisando aqueles mesmos episódios. Então, quando eu enjoei dos episódios que o SBT exibia, eu fui caçar os episódios restantes, pensando que ia ser pouquinha coisa. Isso foi no início dos anos 2000. Na época, eu nem tinha internet em casa. Tinha que ir numa lan house para ver se eu achava isso. Achei, gostei e gostei tanto de Naruto que eu comecei a procurar por outras obras. Aí me indicaram One Piece. Eu detestei One Piece. Eu precisei de 4 tentativas. Meu primeiro contato com One Piece foi com anime também, mas eu tentei ver uma vez, tentei ver duas, a segunda vez, tentei ver a terceira vez. Só na quarta vez que eu consegui passar do arco da Vila Syrup, que é a Vila do Usopp, porque eu achava muito bobo, e eu acho ainda muito bobo, aquele princípio, aquele início de One Piece, eu acho muito bobo, muito. Foi dureza passar dali. Mas daí chegou no arco da Vila Koyashi, né, que é a terra natal da Nami. Daí começou a melhorar, eu insisti, passei pela saga de Alabasta e fui. Por uns 15 anos, One Piece esteve ali no pódio das minhas obras de shonen. Mas também, quando lançaram, não sei exatamente em que ano que foi, não, mas depois eu comecei a ler Kingdom. Nessa época eu já lia mangá e também achei bem ruim o início de Kingdom, mas pelo menos esse princípio que eu achei ruim e acho ruim, é mais curto. Então eu passei por esses arcos mais rápido e cheguei nas partes que eu passei a gostar mais rapidamente e segui. Aí eu fui acompanhando, li obra de muitos gêneros diferentes, de terror, de comédia, de esporte. Acompanhei muita coisa. São mais de 20 anos acompanhando isso. Mas, por outro lado, quem está na minha faixa etária, na fase da vida que eu estou, tem outras responsabilidades, outras coisas com as quais tem que lidar. Então, eu peço que vocês tenham paciência com meus eventuais erros, porque tem muita coisa que eu não lembro mais. Eu não tem como eu ficar revisitando a obra para procurar pequenos detalhes. Além disso, como eu já expliquei, né, a maioria dos meus amigos, mesmo aqueles que gostam ou gostaram de animes, de mangás, gostam de outras obras. E os que não gostam de anime, de mangá, têm outros assuntos. As raras oportunidades em que nós nos reunimos, eles têm outros assuntos. Então não dá para me ficar conversando com eles sobre isso. Mas foi por isso que eu comecei esse canal, a me conversar, nem que seja com a câmera, sobre as obras que eu gosto. Meu canal não é monetizado, o que significa que eu não recebo nem um centavo por cada vídeo publicado, ou cada visualização, cada like, por nada. Não recebo nem um centavo. Além disso, no, no meu tempo livre, eu tenho outros projetos fora do YouTube, que não tem nada a ver com outras plataformas, com internet, não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho outros projetos
fora do YouTube, de maneira que o tempo que eu posso dedicar a esse canal é limitado. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: o Bruno Bandeira, que tem um canal aqui no YouTube, teve uma fase que o próprio Bruno se alfinetava, que ele mesmo se cornetava, e dizendo que ele devia mudar o canal dele para meu brother Raoni Silva, que nessa época o Bruno estava fazendo muito vídeo de Naruto, e esse Raoni Silva fala japonês, também é fã de Naruto. Então ele conseguia pescar do japonês muita coisa que acabava se perdendo nas traduções. E, segundo o próprio Bruno, o Raoni Silva ajudava muito ele nesse sentido. Aliás, já que eu estou falando de tradução, ah, eu não sei como está hoje, mas houve uma fase que eu cheguei a pegar a HAL de Kingdom em coreano, que lançava primeiro essa HAL em coreano. Cheguei a tentar traduzir do coreano, e não, eu não falo coreano, mas jogava no tradutor do Google e ia traduzindo do coreano. Gastava quase uma semana para traduzir um capítulo. Quando eu conseguia mal traduzir o negócio, já tinham lançado a versão em inglês. Mas meu ponto é o seguinte: a, a obra original é lançada em japonês. Do japonês, ela é traduzida para uma outra língua, que são os caras que vazam a HAL. A HAL é a versão bruta, digamos assim. E dessa outra língua, os caras traduzem para o inglês. A versão que chega para nós aqui em português, geralmente é traduzida usando a versão em inglês, a versão em espanhol, a versão em francês. Eles usam versões de várias traduções diferentes para traduzir. E também não, eu não estou criticando quem traduz a versão portuguesa. Estou só explicando como funciona. Mas o fato é que, nesse processo de traduzir de uma língua para outra, algumas coisas vão se perdendo e outras coisas vão sendo alteradas. Mais uma coisa que eu preciso explicar é como funciona quem produz conteúdo para o YouTube em relação a quando se lança um vídeo. A gente trabalha de duas formas. Trabalha com a chamada pauta fria e com a pauta quente. O que é uma coisa e o que é outra? Pauta fria é um assunto que não está em alta, que não está sendo discutido naquele momento, que não tem aquele burburinho, não tem aquela demanda sobre aquele assunto naquele momento, mas que por uma razão ou por outra, quem está fazendo o vídeo decidiu fazer o vídeo sobre aquele assunto. Já a pauta quente é aquele assunto que está em alta naquele momento, que tem aquele burburinho na internet, que as pessoas estão falando sobre aquilo, estão procurando aquele assunto. No caso de canais que tratam de cultura pop, de anime, de mangá, a pauta quente é: lançou o episódio, lançou o capítulo, você lança o review. Você tem que aproveitar aquele momento. Para me lançar o capítulo o mais rápido possível, eu pego a versão em inglês. Não que o inglês seja uma maravilha, mas a gente tenta se virar do jeito que dá para lançar com a versão em inglês ainda. E na versão em inglês, o Aizen, a apresentação dele é Tenente Aizen. Então, como eu já expliquei, eu não tem jeito de eu ficar buscando detalhezinho lá de trás, pescando detalhezinho em capítulo. Não é viável para mim. Aí vocês me perdoem se alguma vez eu cometer um equívoco. Mas, além disso, tem uma outra questão que nós precisamos esclarecer. A primeira vez
se falou em tenente em Kingdom foi lá no arco de Baiou, quando o Shin, quando a unidade Rixin foi formalmente constituída. E o Shin explica que autorizaram ele a ter 2 tenentes, o En-san e a Kyokai. Porém, o tenente é uma patente militar que só foi introduzida nos exércitos no final da Idade Média. Na época dos reinos combatentes, não existia a patente de tenente. As as patentes de Qin eram esquadrão de 5 homens, comandante do esquadrão de 5 homens, comandante de esquadrão de 10 homens, companhia de 50 homens, comandante de 100 homens, que é nesse ponto que a unidade Rixin é formada. Depois, no arco do Rimpa, a unidade Rixin já é composta por 300 homens, né? Então tem comandante de 100 homens, tem comandante de 300 homens. Ainda no arco do Rimpa, o Mogu promove o Shin a comandante de 1.000 homens. Depois tem comandante de 2.000 homens, comandante de 3.000 homens, de 4.000 homens, de 5.000 homens. O Shin foi promovido a comandante de 3.000 homens no final do arco da coalizão. Se não me falha a memória, o Shin comandante de 4.000 homens no arco dos dragões de fogo de Wei, e depois comandante de 5.000 homens, e agora general. Além do general, tem a patente de grande general. Apesar disso, a hierarquia em Kingdom ela está muito mais próxima de uma hierarquia de nobreza do que uma hierarquia militar. Antes da unificação, o sistema de hierarquia da nobreza era o rei, o duque, o marquês, o conde, o visconde e o barão. Aí depois Qin estabelece um outro sistema de divisão de classes baseado em conquistas militares e outras contribuições. Nesse novo sistema, o nível mais básico é o de cavaleiro, pois o segundo nível é o de primeiro promovido, terceiro, portador de ornamento, quarto nível, não substituível, quinto nível, grande oficial, sexto nível, oficial superior, sétimo nível, oficial de Estado, oitavo nível, cavaleiro do Estado, nono nível, 5 grandes oficiais, 10º nível, chefe comum da esquerda, 11º nível, chefe comum da direita, 12º nível, supervisor da esquerda, 13º nível, supervisor central, 14º nível, supervisor da direita, 15º nível, vice-primeiro promovido, 16º nível, grande primeiro promovido, 17º nível, chefe dos carros de 4 cavalos, 18º nível, grande chefe comum, 19º nível, marquês do interior, 20º nível, marquês completo. Esses são os níveis de hierarquia estabelecidos em Qin. Kingdom parece ter adotado um sistema híbrido em relação aos níveis de nobreza, a hierarquia dentro da obra. Em alguns momentos, a obra
parece se aproximar mais do sistema anterior. Tanto que temos personagens como o rei Eisei, né? E personagens como o Duque Ryo. E no sistema de Qin não há essa figura do Duque. Por outro lado, o próprio Eisei nos diz que é possível alcançar níveis maiores, inclusive níveis de nobreza, por mérito, o que é parte do sistema de Qin. Vocês devem ter reparado que eu não chamo a unidade Richin de unidade Richin. Chamo a unidade Richin de exército Richin. E eu faço isso conscientemente, mesmo sabendo que a maioria prefere chamar o exército Richin de unidade Richin. Mas eu prefiro chamá-los de exército Richin, apesar de preferir chamar o general Richin simplesmente de Shin, porque eu acho que porque quando o Moten e o Orhun foram introduzidos na obra, eles foram introduzidos como rivais do Shin. Atualmente, os dois são generais e dentro da obra mudaram a nomenclatura. Em vez de chamar a unidade do Orhun de unidade Gyokuhou, eles chamam de exército Gyokuhou. Em vez de chamar a unidade do Moten de unidade Gakuka, eles chamam de exército Gakuka. Então, na minha opinião, não tem porquê chamar o exército Richin de unidade Richin. Mas eu sei que, inclusive, tem gente, tem canal que prefere continuar chamando de unidade Richin. Por mim, tudo bem, pode continuar chamando. Mas eu vou continuar chamando de exército Richin. E vou continuar chamando o Weizen de tenente, apesar da correção feita, né, que avisaram que agora ele é general. Então eu estou ciente que ele é general, mas vou continuar chamando ele de tenente. Assim como eu vou continuar chamando a Kyokai de tenente também. E o In-san, apesar de também ser um dos tenentes do exército Richin, ele agora é comandante de 5.000 homens. Mas no caso do In-san, eu normalmente chamo ele só de En. Eu não sei se, caso ele seja promovido a general, se eu vou chamar ele de general En ou vou continuar chamando ele de En ou de tenente En, não sei. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.